Boa tarde, eu sou Valéria Penati, apresentando o segundo painel do nosso evento hoje do CTI POCT, Cultura de Segurança Viária, Reflexões e Propostas. Vamos lá, então, eu vou repetir porque provavelmente vocês não me ouviram, né, da apresentação do segundo painel. Ações eficazes para a segurança viária, iniciativa dos órgãos de trânsito e seus agentes de trânsito. O primeiro palestrante será José Weverton Ferreira de Souza Filho, já está aí presente. Ele vem representando o secretário de Mobilidade Urbana de São Vicente, São Paulo, Alexandre Martins, especialista em planejamento e gestão do trânsito. Muito boa tarde. Estou aguardando aí o Tiago colocá-lo na sala. Será que está colocando? Oi. Aí. Oi. Não era eu. Não era você que colocou errado aí. Eu estou esperando um minutinho, Valéria, que o Everton está com um problema técnico. Se a gente puder pular aí para o Saulo e o Caio. Tá bom? Então já o Saulo e o Caio já estão aí presentes, são os dois, eles vão ser uma dupla aí, né, nessa apresentação. O Caio Torres, ele é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de transporte, consultor de segurança viária da MC Trânsito de Fortaleza, certo? Ele vem junto com o Saulo Santiago, que também é engenheiro civil, mestre em engenharia de transporte, coordenador de segurança viária da MC Trânsito, Fortaleza também. Muito boa tarde, meus queridos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valéria. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Ótimo. Obrigado pelo convite. Acho que eu que vou começar, né, Saulo, apresentando? Isso, acho que a tua parte que é mais voltada ali para os dados e a gestão, acho que é mais interessante. Tá, ok. Tá, então eu vou sair, vou deixar vocês aí, porque a palavra... Muito obrigada por ter aceito esse conteúdo tão recheado aí, que eu já acompanho, a cidade de vocês, o trabalho de vocês, a gente tem só que agradecer tanto empenho que vocês desenvolvem aí diariamente na MC Trânsito. Tá, obrigado, Valéria. Eu vou, então, pedir com licença para poder compartilhar a minha tela com vocês. Eu tenho pequenos slides aqui, uma breve apresentação para mostrar. Deixa eu... desculpa. Vocês já estão vendo minha tela? Só alguém me dá só um OK para eu confirmar? Deixa eu só entrar aqui. Pronto, acho que agora vocês estão vendo a minha tela, né? Então, eu vou começar a falar sobre dados e sobre a importância de termos evidências para a gente conseguir definir melhor as estratégias de promoção de segurança viária, explicando mais o caso de Fortaleza e um pouco sobre a plataforma Vida, que recentemente recebeu a Prêmio Senatran como iniciativa de solução tecnológica que auxilia nas políticas públicas de segurança viária. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando sobre dados e evidências é compreender que essa é uma ferramenta, né? A gente dominar essa gestão de dados é uma ferramenta-chave para a gente conseguir, de fato, otimizar nossos recursos para melhorar e potencializar as políticas de segurança viária. Os dados, eles basicamente, eu gosto de explicar que eles têm 3 sub-etapas principais, macroetapas,
que a gente utiliza os dados, né? O primeiro é para a definição de metas, e isso é mais comum, né? A gente utiliza dados para poder verificar onde é que a gente está hoje, diagnosticar a nossa situação, para poder ver, e daqui a 5, 10 anos, onde é que eu quero chegar. Então, é muito importante saber onde a gente está, para a gente conseguir ver, projetar o que a gente quer alcançar, e ver que recurso humano e financeiro a gente precisa para poder chegar nessa meta que a gente precisa alcançar. E a gente sabe, quando a gente está falando de recursos financeiros, no ambiente brasileiro, o recurso sempre é limitado, né? Dentro das prefeituras, dos estados. Então, a gente precisa, de fato, também usar os dados para tentar otimizar esse recurso sempre limitado. E os dados mostram para a gente onde aplicar esse investimento, quais são os locais, ou qual é o público-alvo prioritário para a gente poder melhorar a situação, né? Não só para, quando eu falo de engenharia, identificar locais críticos, mas também identificar perfil de usuário para poder a gente conseguir construir, se a gente for elaborar uma campanha de mídia ou uma estratégia de fiscalização e educação, que seja voltado para o público-alvo, né? Para aquele público que está mais sendo vitimizado por aquele tipo de ocorrência, no nosso caso, a violência no trânsito. E, por fim, um dado é fundamental, mas infelizmente pouco explorado nessa última macroetapa, que é de monitoramento e avaliação. Que isso é muito importante também, por isso que a gente precisa manter a sistematização de coleta de dados, para a gente poder monitorar se uma certa intervenção ou uma certa iniciativa teve ou não resultado. E aí, o dado serve para a gente poder monitorar se uma intervenção reduziu ou aumentou o número de sinistros, e se aumentou, o que a gente pode fazer para recalcular a rota e ver o que a gente pode melhorar naquela solução para, de fato, reduzir, ou se não reduzir de jeito nenhum, de fato, extinguir aquela solução e pensar em outra alternativa para melhorar a segurança viária naquela região, naquela cidade. Então, a sistematização que é feita em Fortaleza, ela basicamente ela parte do princípio que a gente tem que produzir conhecimento, entender bem detalhadamente onde, quando, quem se envolve, como acontece, para a gente conseguir aí, de fato, desenhar boas políticas de desenho urbano, fiscalização, educação e comunicação. Isso acontece em 3 principais etapas, né? A gente chama a etapa principal, que é a captura e a coleta do dado, para depois a gente partir para o processamento da informação, consolidação dessa base, para, enfim, chegar na plataforma de consulta e visualização, que vai servir para os gestores, para os técnicos, para a população também, em geral, ter conhecimento da problemática e a compreensão fique mais disseminada como um todo, porque um dos princípios do sistema seguro, né, que a responsabilidade tem que ser compartilhada em todos os usuários do sistema, desde os condutores, motoristas, mas também quem planeja e desenha o sistema, como gestores, quem faz as leis, precisa ter essa noção do que está acontecendo, de quão drástico é esse problema, para, de fato, desenhar políticas cada vez mais eficientes. Eu vou passar rapidamente sobre cada um desses processos que é feito em Fortaleza, né? A nossa coleta de dados ela é bem robusta, porque a cidade de Fortaleza é uma das poucas cidades do Brasil que utiliza diversas fontes para estruturar seu banco de dados. Não é apenas o dado que é coletado pelo agente de trânsito, lá em campo, no órgão de trânsito da AMC, mas também os dados de saúde, de hospitais, de polícia investigativa, os dados da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, uma vez que o município tem também rodovias que cortam o município, né? Tem BRs e CS, e quem coleta dados nessas circunscrições são o Estado ou a Federação. A gente tem convênio também com as PRFs e a PRE para poder construir a base de dados mais completa possível. E esses dados eles são consolidados no sistema. E para poder a gente conseguir entender o que cada fonte dessa coleta, a gente precisa entender o fluxo da informação, né? Por exemplo, quando o SAMU atende a ocorrência, o SAMU também é uma das fontes que alimentam o sistema de Fortaleza, o SAMU ele captura o endereço, a hora e atendimento, e também captura informações sobre a vítima, né? Como é que estava a lesão da vítima, se ela foi uma lesão grave, severa, que tipo de lesão ela teve, se foi uma hemorragia interna, se foi um trauma crânioencefálico. Então, ela tem muita informação sobre detalhes
de lesões das vítimas, mas não tem muita informação sobre a via, porque não é competência do SAMU ficar verificando se a via estava finalizada, se a via tinha sinalização, como é que estava, quais são os veículos, placa de veículo envolvido. O papel do SAMU é socorrer a vítima e tentar salvar. Então, a gente captura do SAMU somente o que é essencial para a gente poder construir uma base cada vez mais robusta, uma vez que, como a AMC não tem agente suficiente para atender todas as ocorrências, muitas vêm apenas da base do SAMU, que a AMC não chegou nem a atender, ou às vezes não foi nem notificado sobre aquela ocorrência. O que acontece também em muitos municípios, né? O órgão de trânsito não tem capacidade humana, né, e financeira de coletar todos os dados, todos os assuntos que acontecem numa cidade, principalmente em cidades grandes como as capitais brasileiras. Então, por isso que a gente utiliza esse recurso, né, de também pegar informações de outros atores que estavam envolvidos na ocorrência, né, que podem trazer informações e podem incrementar, enriquecer o banco para a gente poder ter mais clareza sobre a situação da violência no trânsito na cidade de Fortaleza. Esse aqui é um exemplo de um boletim feito pelo agente de trânsito, né? Que aí sim, o agente de trânsito é capacitado para fazer, coletar informações sobre o ambiente viário, sobre questão de sinalização, placa de veículo, que podem dar mais informações e detalhes preciosos que ajudam a gente a investigar esses sinistros e entender as causas, fatores que estão associados a eles. Né? Essas são as fontes que hoje a AMC coleta, né, e consolida esses dados. Claro que muitos deles têm duplicidade, né? Por exemplo, em uma mesma ocorrência pode ter ido o SAMU, a AMC, a Secretaria de Saúde. Então, a gente tem uma inteligência dentro da plataforma que ele identifica duplicidades e faz com que esses dados se incrementem em vez de ser duplicados na nossa base. E, por fim, a etapa de visualização e consulta, né? E aí o que a gente tem muito orgulho é que nosso banco ele é aberto, né? Qualquer usuário de qualquer lugar do mundo todo pode acessar o sistema e acessar os dados de Fortaleza. Só fazer um cadastro bem rápido na nossa plataforma. Esse QR Code pode direcionar a plataforma, certo? E aí nela, basicamente, ela é muito intuitiva. Ela é como se fosse um mapa, né? Como se você estivesse buscando alguma localização de algum endereço, estabelecimento, mas a gente tem, na verdade, vários pontos onde são as ocorrências. E a gente consegue fazer vários filtros de data, de tipo de ocorrência, severidade, se a gente quiser ver só fatais, a gente pode ver somente aquelas que envolveram ciclistas. Por exemplo, a gente tem dentro da MC um núcleo de gestão cicloviária, que define quais locais vão receber a infraestrutura ou algum tipo de elemento que proteja essa infraestrutura. Então, eles podem olhar para esses dados, filtrar só ciclistas e ver em quais vias tem ocorrido mais sinistros com ciclistas para poder priorizar esse tipo de intervenção nessas vias que ocorrem mais esses sinistros. Além disso, permite também a gente fazer filtros por severidade, por tipo de veículo, por bairro. Até está um pouco desatualizado aqui essa imagem, mas hoje, se vocês entrarem no sistema, vocês também podem fazer filtros por via, escolher uma determinada via e ver como é que está o número de sinistros. E esses filtros, eles são... no momento que você aplica o filtro, ele traz um resumo do que está sendo mostrado no mapa, né? Então, a partir do momento que você muda o filtro, muda também esse resumo lateral aqui, que mostra o quantitativo geral, com vítimas fatais, feridas, informações mais gerais para aquele filtro que você está aplicando. Além disso, a gente também tem na aba inferior da plataforma alguns mapas pré-definidos, que são os mapas mais demandados lá para a autarquia de trânsito de Fortaleza, que é a distribuição por faixa horária, a distribuição por dia da semana, e eles também são customizáveis de acordo com os filtros que são aplicados na barra superior. E aqui é só mais um exemplo, né, usando filtros de atropelamento, né? Então você vê o primeiro semestre de 2021, só atropelamentos, né? E aí é o resumo dos quantitativos que foram observados nesse período, né? A gente também tem alguns outros mapas, né, de distribuição
Mapa de calor gráfico, para mostrar que esse aqui, seu atropelamento, destacando que o período noturno é onde acontecem maiores números de ocorrências, né? Principalmente no período a partir das 20 horas, que pode ter a ver com a questão da luminosidade, né? Luminosidade mais baixa, regiões onde pode ter deficiência de iluminação, podem estar acontecendo sinistros que envolvem atropelamento. Aqui um tipo de filtro, verificando apenas um trecho de via, né? Porque além de você escolher a via, você também pode fazer um desenho de um polígono e ele também vai te filtrar apenas o que está dentro daquela área que você selecionou. E aí essa distribuição aqui nesse trecho da Avenida Pontes Vieira, né, no período de 2021, né, 17 a 21, e aí a quantitativa de sinistros nesse trecho, a distribuição por dia da semana. Então, é uma ferramenta muito rica, que ajuda muito na definição das estratégias. A gente acredita muito que essa ferramenta, ela contribuiu, né, para a redução consecutiva de mortes no trânsito, que o Saulo vai mostrar daqui a pouco para vocês. Seguir só mais algumas telas, né? A gente pode também ter detalhes de cada ocorrência especificamente, né? Se você clicar no ponto daquele, ele vai trazer o mapa do cruzamento, do meio de quadra, do local que aconteceu, os endereços e algumas informações do tipo de ocorrência, o tipo de uso do solo, que foram cadastradas na hora de fazer o cadastro da ocorrência, né? Ele também permite que você alterne por mapas e mude também o tipo de visualização. Esse aqui é o mapa kernel, né? Esse é o mapa de calor, onde quanto mais intenso a mancha vermelha, maior o número de ocorrências naquele local, né? Mostrando aqui uma forte mancha no centro da cidade, que está associado também ao fluxo de veículos, né? Nessa região aqui há muito movimento de automóveis, e a gente tem essa mancha por conta disso. Bom, do meu lado, né, mostrando a ferramenta para vocês um pouquinho, que venceu recentemente o Prêmio Senatran, como inovação tecnológica. A gente tem muito orgulho de ter conseguido essa conquista e também que sirva de exemplo para outras cidades, né? Acho que a gente sabe, hoje em dia, que quem tem dado e informação consegue dominar, né, o mundo, então a gente acredita muito que essa ferramenta, esse tipo de solução é muito eficaz para melhorar e tentar reverter, infelizmente, esse quadro de tendência de aumento de mortes no Brasil que a gente tem observado nos últimos anos. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Saulo, para ele continuar a apresentação para vocês. Obrigado, Caio. Excelente. O Caio sempre nos dá um grande orgulho com essa gestão de dados, né? E da importância que tem, assim, não tenho dúvida, Caio, que a gestão de dados é um dos grandes fatores para nós termos conseguindo reduzir mortes, né, ao longo desses últimos 9 anos aí. Bom, e aí a minha apresentação eu vou focar um pouco, vou trazer um pouquinho dos resultados que a gente teve e vou focar, o Caio mostrou, né, que os dados eles são utilizados para tomada de decisão em todos os níveis, né, em todas as esferas de ação, seja na engenharia, seja na educação, seja na fiscalização, seja na comunicação, e sempre buscando ações que integrem, né, acho que isso é um diferencial, né, tentar integrar todo mundo nessa mesma pauta, olhando para os dados. Eu acho que esse é o grande diferencial. Mas aqui hoje eu vou focar especificamente, muito mais especificamente nas ações de engenharia ou de desenho urbano, como a gente tem preferido chamar, né, dentro da nossa abordagem, e focar um pouquinho nas ações de gestão da velocidade, né, que foi, esse ano também levou a premiação, o primeiro lugar no Prêmio Senatran, iniciativas com foco em redução de sinistros de trânsito. Bom, então Fortaleza, o Caio já adiantou aí, a gente chega ao 9º ano consecutivo de redução de mortes ali, desde 2014, a gente atingiu aí esse período, né, uma redução de mais de 58% de redução nas mortes no trânsito. Estima-se que mais de 1.200 vidas foram salvas e estamos hoje ali, né, com esse nosso índice de mortes por 100 mil habitantes, 6,4. Mas a nossa meta, né, que é o nosso plano de segurança no trânsito aprovado ali em junho de 2022 traz, é que a gente consiga, ao longo dos 10 anos desse plano, reduzir mais 50% desse índice, chegando ali a 3,4 vítimas por 100 mil habitantes. E aí, eu sempre gosto de mostrar essa imagem porque ela é a cara do nosso plano, né? Essa
espécie de mandala aí, traz tudo de forma muito bem resumida, enquadrada, o que é que representa o nosso plano de segurança no trânsito. Então, ele é um plano baseado nos princípios de visão zero e sistema seguro, né? Está ali no centro, nenhum morto ou lesão grave no trânsito é aceitável. Seres humanos cometem erros, são vulneráveis e cometem erros. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer, entrar na cabeça de todo mundo que mexe com segurança no trânsito, é entender que por mais bem intencionado, por mais bem treinado, por mais bem educado que seja uma pessoa, em algum momento ela vai cometer um erro. E normalmente são nesses momentos que acontecem os sinistros de trânsito. Então, acho que esse, para mim, é um dos grandes princípios que a gente precisa abarcar e as pessoas precisam entender de fato o que é esse princípio, né, de que seres humanos vão cometer erro em algum momento e a gente precisa trabalhar para que a gente perdoe esses erros em alguma instância, para que a gente não venha ter uma morte ou uma lesão grave caso alguma situação venha a acontecer. E a responsabilidade compartilhada, né, como o Caio já tinha colocado. E aí, quando eu falo de responsabilidade compartilhada, eu acho que a gente precisa parar de depositar essa fé ou essa vontade tão grande de que as pessoas simplesmente vão mudar o comportamento da noite para o dia. Isso não vai acontecer, isso não aconteceu ao longo dos últimos anos, e a gente precisa ser muito realista, e acho que abordar esse sistema seguro traz exatamente isso. Eu vi na primeira apresentação, justamente fazendo essa diferença, né? Naquela onde o foco é mudar o comportamento do usuário, e o outro que é a abordagem de visão zero sistema seguro, que admite que seres humanos cometem erros. E aí você parte principalmente para as ações integradas, em infraestrutura, em fiscalização, tudo isso cercado de dados, inclusive a velocidade sendo uma questão primordial numa abordagem de sistema seguro, né? Porque, afinal de contas, se a velocidade for baixa, ou a ocorrência nem vai se dar, ou pelo menos a gente vai evitar que ela seja fatal ou leve a uma lesão mais grave. E aí a gente traz 4 grandes eixos, que é o da gestão da segurança no trânsito, os usuários seguros, que trazem ali as ações de educação, fiscalização e comunicação, mobilidade sustentável e vias seguras, né, onde a gente traz ali as ações com foco em mobilidade ativa e transporte público, priorização em transporte público, e a rede de atenção à vítima. Esse QR Code leva para o nosso plano também, quem quiser dar uma olhada depois. E aí a gente tem, aí como eu te falei, eu vou focar aqui principalmente nesse eixo de mobilidade segura e sustentável, né? Então a gente tem aumentado a priorização para o transporte público através das faixas exclusivas. A expansão da malha cicloviária foi gigantesca ao longo desses últimos anos. Hoje Fortaleza é a capital onde tem uma maior proporção de pessoas morando a menos de 300 metros de uma infraestrutura cicloviária. Isso é um dado monitorado pelo ITDP, é um indicador do ITDP, né? Um importante indicador aí de qualidade de investimento na infraestrutura cicloviária pelas cidades. A gente tem diversas outras ações, eu cito algumas aqui, né? O Esquina Segura, que inclusive já foi premiado também, ganhou aí o que a gente costuma chamar o Oscar da mobilidade, o Oscar da segurança no trânsito, com a iniciativa de alto impacto e baixo custo, mais uma vez, baseada em dados, e a gente só consegue ganhar prêmios porque a gente monitora, né? Aquela etapa lá que o Caio mostrou de você monitorar e continuar o monitoramento dessas ações, é o que de fato permite que a gente escreva, que a gente relate, que a gente tenha realmente bons resultados para mostrar. Ou seja, não basta fazer, é preciso monitorar. E monitorar não é só para ganhar prêmio, é também para ganhar prêmio, quem não quer ser premiado, né? Mas é também para a gente poder entender o resultado, se aquilo está indo no caminho certo. Eu tive realmente um bom resultado, e quando são ações polêmicas, às vezes, né, como a readequação de velocidade, se você não tiver dados para mostrar, dados concretos para mostrar que aquilo está dando resultado, como você consegue expandir, né? Então, a importância de fazer, monitorar e escrever os resultados, né? Realmente, acho que esse é o caminho de uma política pública. Ela tem que ser pensada antes de implementar com os dados, implementar da maneira mais correta possível, mas monitorar para saber se precisa corrigir alguma coisa ou se toma um outro rumo de fato. Aí eu cito outras ações, né, que a gente usa: urbanismo tático, extensões de calçada. Assim, há um preconceito na comunidade técnica, um certo preconceito ainda, mas é preciso entender de que entre não ter espaço nenhum e a pessoa está caminhando na rua, é melhor que ela tenha algum espaço delimitado para ela. E é isso que o urbanismo tático tenta fazer, né? Vamos fazer alguma coisa antes que a gente possa fazer o melhor, o ótimo, né? É aquela história de se eu posso fazer algo que é bom, eu não preciso esperar fazer o ótimo. Acho que isso faz toda a diferença, isso tem feito grande diferença nos números que a gente tem em Fortaleza.
e as zonas de trânsito calmo, que é uma solução, enfim, já espalhada aí pelo Brasil, mas que faz parte do que eu estou relatando aqui, sob a perspectiva de praticamente todas essas ações levam a algum tipo de moderação da velocidade. E aí é esse o foco principal aqui do que eu estou falando com vocês. Eu já vi um especialista suíço da Vision Zero Academy justamente falar, gente, visão zero, em última instância, é sobre velocidade. É simplesmente sobre velocidade. Se eu tiver velocidades baixas, eu já falei, a gente não vai acontecer o sinistro, ele vai acontecer e não vai, pelo menos, lesionar gravemente aquela pessoa, não vai levar à morte daquela pessoa. Então, se a gente tiver baixas energias, e aí eu não vou nem entrar aqui em detalhes do processo físico, do processo de percepção humana que leva aos riscos da velocidade. Eu já estou admitindo aqui de que isso é ponto vencido e eu estou falando aqui de como que a gente fez para implementar, como que a gente fez para dar certo, como que a gente venceu as barreiras iniciais que tem para que a gente conseguisse, né, hoje ter mais de 180 quilômetros de vias readequadas na malha de Fortaleza. Eu estou falando aqui principalmente de vias arteriais ou coletoras com características de arteriais, que a gente readequou de ter velocidade de 60 km por hora ou que simplesmente não eram regulamentadas para 50 km por hora. E aí a gente fez um estudo, né, um estudo antes e depois com grupo de comparação, então não estou simplesmente olhando o que era e o que foi, eu estou olhando para o que era, estou olhando para um grupo semelhante ao que era antes, e eu estou olhando a evolução dos dois. Então, o que eu apresento para vocês como resultado aqui é essa diferença, né, do que eu tive no meu grupo tratado e o que teria se ele não tivesse sido tratado. Então, essa é a abordagem de grupo de comparação, e a gente tem esses resultados fantásticos, né, de redução de mais de 68% dos sinistros com morte, menos de 19% dos sinistros com vítima e menos 30% no atropelamento. Daí a gente entende a importância do porquê que essa política de gestão da velocidade contribuiu tanto, né, para que a gente tivesse esses anos consecutivos de redução de mortes no trânsito. E aí, eu vou ressaltar aqui, mais uma vez, a gente não está falando aqui de simplesmente trocar placa na rua, né? Não é isso, não funciona. Não. Trocar placa na rua também é importante. Às vezes, se não tiver nada para ser feito, faça. A gente tem, os nossos resultados mostram que mesmo para as vias que tiveram menos intervenções, a alteração das placas, obviamente, se você tiver fiscalização eletrônica, ajuda ainda mais, mas ainda assim ajuda. Mas o ideal é que isso venha recheado como um pacote. A gente costuma dizer que a readequação de velocidade ela é um pacote, porque ela vem seguida, muitas vezes, com a implantação de infraestrutura cicloviária que leva a estreitamento de faixas e moderação da velocidade, a gente tem alargamentos de calçada, a gente tem implementação de novos semáforos, mudança de circulação de vias secundárias, muitas vezes implantação de estágios de pedestre onde não existiam, novos semáforos exclusivos para pedestre. Então, é um pacote de intervenções que levam a que a gente tenha uma nova percepção, nova infraestrutura que leve realmente, ajude a induzir essa nova velocidade que a gente espera que a via tenha. E aí, a gente sabe, como estava falando, a gente tem resistências, né? Então, a gente também foi atrás de dados para... vamos ver o que acontece com o pessoal. Mas agora a gente não vai mais poder andar, tartaruga, ninguém sai mais do canto. A gente fez um estudo nas vias que tiveram readequação de velocidade, usando os equipamentos de fiscalização eletrônica, e aí a gente pegava o tempo médio de passagem entre um veículo e outro, né, a velocidade média entre a passagem de um veículo e outro, e aí os resultados que a gente chegou foram muito interessantes, né? A gente teve, de fato, um pequeno aumento médio no tempo de viagem, 4,72% no tempo de viagem, mas quando a gente transforma isso, né, em tempo perdido, isso representa 6 segundos a cada quilômetro, né? 6 segundos a cada quilômetro percorrido. É muito pouco para o potencial de salvar de reduzir 68% das mortes. A gente fez um outro estudo mais profundo também, usando esses dados também para avaliação econômica, onde a gente casou os resultados que a gente teve de redução de mortes com o aumento nesse tempo de viagem. A gente também apresentou, todos esses trabalhos que eu estou falando para você, a gente apresenta como comunicação técnica na ANPET, ou foram também estudos acadêmicos, seja de graduação. Eu mesmo, a minha especialização, usei a análise econômica quando eu fiz. Então, é algo que a gente está sempre tentando movimentar e trazer dados e evidências para consolidar essa política tão exitosa, né?
E aí, na análise econômica, não se assustem com os números, eu não vou falar de todos os números aqui, eu vou só dar um resuminho aqui. E aí, o que a gente teve, mesmo olhando, né, o impacto do gasto com infraestrutura, o atraso adicional causado, que a gente avaliou lá daquele estudo que eu acabei de mostrar para vocês, e quando a gente olha os custos evitados, né, a gente tem uma relação de custo-benefício, eu acho que aqui é o principal, de 1,62. Mas isso a gente está falando do custo de vida, daquela estimativa lá do IPEA, aquele estudo IPEA 2003, das zonas urbanas, obviamente atualizados para as datas do meu estudo. Mas se a gente utilizar, por exemplo, o custo da vida usando o sofrimento humano, né, que tem estimativas para isso também, essa relação de custo-benefício vai facilmente para 9, 10, né? Retorno de R$1, de R$10 para cada real investido, né? É um baita investimento. E aí, aqui, bem simplesinho também para ver para vocês, ó, eu fiz aqui a relação de custo de efetividade para eu salvar uma vida, né, com essa medida. Deu aí em torno de R$49.600, mas o custo de perder uma vida, de acordo com aquele estudo do IPEA, é mais de R$300 mil. Então, a gente tem que salvar uma vida com a medida dessa, né, de readequação de velocidade, com esse pacote de medidas, é mais de 6 vezes mais barato do que perder uma vida no trânsito nessas circunstâncias. E aí, né, por último, aqui trazendo a premiação Senatran, esse ano a readequação de velocidade levou essa categoria 6, que é a implementação de iniciativas, soluções tecnológicas e ou projetos relacionados à infraestrutura viária com objetivo finalístico voltado para a segurança no trânsito. Essa premiação de 2024. Anteriormente, em 2023, também a readequação de velocidade já tinha ganhado uma premiação no Prêmio Parque de Mobilidade, uma premiação promovida aí pelo Estadão Mobilidade, também muito importante, tem se destacado aí, né, no cenário nacional, como um prêmio importante também, olhando para essas iniciativas que têm foco em segurança no trânsito. E ali em 2023 também a gente venceu nessa categoria, melhor iniciativa em favor da segurança viária. Bom, aí, por último aqui, eu gostaria só de dizer assim, tá, o que Fortaleza fez diferente? Se eu pudesse resumir tudo, eu acho que é muito isso, assim, é crer, é testar, é medir, é ajustar, é ampliar, e tudo isso permeado pela comunicação. Comunicação de massa, comunicação de campanhas, comunicação lá com a comunidade, tentando ajudar a construir o projeto nas audiências públicas. E aí esses são os pontos chaves, né? Realmente pôr o tema como prioridade, isso Fortaleza fez, melhoria da qualidade técnica. Hoje a gente tem muito material falando sobre essa abordagem, tanto nacionais quanto internacionais, mas muito material em português também. Hoje a gente já tem muita coisa, dá para tirar muita coisa. Obviamente que a gente ter tido o apoio de uma iniciativa Bloomberg da vida ajuda muito, mas quando a gente vê as ações que foram tomadas, a gente não tem investimento. A Fortaleza passou a investir, mas dobrou o investimento em segurança. Não tem isso. Tudo foi feito basicamente dentro dos contratos existentes, dos contratos de manutenção sematória, dos contratos de sinalização. Obviamente que a construção de um BRT da vida requer financiamento e tudo mais, etc. Mas, quando a gente pensa no dia a dia, é simplesmente a mudança de conduta, é você pensar no detalhe. Eu costumo dizer que sistema seguro é sobre detalhe, é você pensar em como o usuário vai se comportar e o que eu posso fazer para evitar que alguma coisa aconteça. Então, é nesse nível de detalhe que a gente encontra a diferença. E aí aplicar, né, essas boas práticas nacionais e internacionais ao contexto local, adaptar com os recursos que você tem, é isso que Fortaleza fez. O amplo uso das estatísticas, como o cara gente, sem estatísticas, quem não entendeu ainda a importância de dado, de poder esmiuçar o máximo o dado, não entendeu, não vai conseguir fazer diferença na segurança no trânsito, infelizmente. Isso é um fato consumado. A gente precisa de dados para escolher onde intervir, para poder avaliar e poder tomar as ações de fato e convencer, e sociedade, e imprensa, e é todo. Só é possível com dado. E aí eu conto aqui o meu próprio relato. Eu sou um cara que venho da gestão semafórica. Eu era responsável, alguns anos atrás, pela a gestão da programação semafórica. Então, o que eu era cobrado? Eu era cobrado de fluidez. Não pode ter fila. Raios de giro grandes para que os veículos possam descarregar a fila mais rápido. A partir do momento que a gente começou a se deparar com as modificações, com o novo pensamento, aquilo causa um impacto. Mas quando você passa a ter dados mostrando o resultado daquilo e mostrando que o impacto no trânsito
é mínimo, ou seja, hoje a gente tem um trânsito muito mais seguro, com congestionamento muito semelhante ao que existia há 10 anos atrás, quando essas iniciativas começaram. Então, gente, a questão é pôr a segurança do trânsito como prioridade. Não adianta a gente ficar tentando resolver problema de engarrafamento com... E eu trabalhei com sistemas semafóricos mais modernos do mundo. Chega um momento que não tem tecnologia, nem otimização semafórica que dê resultado quando você não tem mais capacidade. As cidades não têm capacidade limitada. Então, é uma conta que para mim hoje é tão simples de ver, mas eu vejo ainda gente correndo atrás de coisa que eu digo, gente, não vai. É possível salvar pessoas, é possível ter um trânsito mais seguro, mantendo pelo menos o mesmo nível de congestionamento. E digo mais, tem ações polêmicas que aparentemente parecem polêmicas, quando você implementa, além de trazer mais segurança, ainda de quebra traz um pouquinho de melhoria. Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixo meu contato aí, fico à disposição também para perguntas. Muitíssimo obrigado. Saulo, muito obrigada também, Caio, muito obrigada. Eu queria fazer uma observação. Em 2021, estive em Fortaleza por 9 meses, já com esse desenvolvimento crescente, atingindo metas aí. Eu fui fazer um documentário e realmente vocês continuam nessa, não sei, esse estímulo que dá, da possibilidade, da credibilidade que dá certo, sim. E você falou muito bem isso, quer dizer, não peguei mais recursos, não fiz... ninguém está inventando a roda, né, na verdade. E o documentário, por isso que eu dei o nome de Copia e Cola Brasil de Fortaleza, porque eu queria como referência aqui no Brasil, porque é próximo, realidades, embora, como o doutor Elísio falou, nós moramos num país culturalmente super diferente, com temperatura super diferente, tem muitas semelhanças que a gente pode adequar, ajustando aí essas possibilidades. Me encanta ser brasileira, me encanta ter a oportunidade de conhecer vocês aí, e fazer esse trabalho que está beneficiando tantas e tantas pessoas em termos de qualidade de vida, de meio ambiente, e atingindo uma meta aí internacional. Parabéns, viu? Obrigado. Agora, vocês, acho que o Tiago tirou, né? Nós vamos agora para o próximo. Tiago, você podia ver se nosso querido Weverton está aí? Ah, conseguiu. Beleza, muito boa tarde, meu querido. Eu fiz a apresentação, eu não sei se pode considerar, se você quiser falar um pouquinho de você e já entrando aí com seu conteúdo, fica à vontade. Um prazer enorme. Tá ok. Estão ouvindo? Tá funcionando o áudio? Tá ok? Boa tarde a todos. Eu sou o Weverton de Souza. Eu estou aqui representando Alexandre Martins, que é secretário de Mobilidade. Nós somos da cidade de São Vicente, São Paulo. Para quem não conhece, é uma cidade do litoral de São Paulo. Nós estamos inseridos na região metropolitana da Baixada Santista. São Vicente tem aproximadamente 330 mil habitantes, né? Santos, ao lado, mais de 400 mil habitantes, e Praia Grande, 350 mil habitantes. E cito essas duas porque elas estão uma de um lado, outra do outro, que nos torna praticamente uma região só. E São Vicente, estando bem no meio, lida diariamente com o trânsito de passagem, de Santos para Praia Grande e vice-versa. Tá? Porque Praia Grande, nos últimos anos, aumentou muito sua população. Ela teve um crescimento imobiliário gigantesco nos últimos anos. Porém, Santos continua sendo um polo de emprego, um polo de educação e um polo hospitalar. Então, esse deslocamento é muito grande diariamente, não só de Praia Grande, como todo o resto do litoral sul, Mongaguá, Itaém, Peruíbe. Então, praticamente, toda essa população
que se desloca para Santos passa por São Vicente. Então, nós temos desafios diários por conta desse trânsito de passagem pela nossa cidade. Tá? Então, eu fiquei encarregado aqui pelo meu secretário de passar o que a gente vem fazendo nesses últimos 3 anos e meio aí. Acho que eu não falei. Bom, eu sou agente de trânsito, né, assim como o meu secretário, também é agente de trânsito, trabalho na operação, auxilio também em projetos no sistema viário, auxilio com questão de tempo semafórico, etc. Todas as questões de segurança, de focos de fiscalização, e também entrego a equipe de treinamento e especialização dos nossos agentes e novos agentes, e também da GCM do município. Então, eu sou formado em logística e transportes, e pós-graduado especialista também em gestão de trânsito, assim como o nosso secretário, tá? Eu tenho 20 e poucos anos aí de experiência no trânsito, trabalhei na CET de Santos por 4 anos, depois vim para São Vicente, estou lá desde 2003, assim como o nosso secretário também. Então, como em muitas cidades, e a nossa não foi diferente, ao iniciar esse trabalho, né, à frente da secretaria, foi praticamente um trabalho de reestruturação de toda a cidade, que infelizmente tinha muitos problemas, e no trânsito não era diferente. Então, foi um começo de trabalho muito de conserto. Só para dimensionar, assim, só para você ter ideia, o secretário assumiu lá que tinha um armário de pastas de processos e reclamações não respondidas. Tinham mais de uma centena. Então, só para vocês terem uma ideia de como estava o trabalho no início. Bom, vamos lá. Então, após, né, esse início, demos início a toda uma reestruturação do sistema viário, que estava praticamente, não sei se dizer abandonado é a palavra certa, mas com muitos problemas. Então, de lá para cá, a CEMOB de São Vicente já efetuou mais de 35 mil metros quadrados de pintura, tanto termoplástica quente e fria. E assim como todos os órgãos de trânsito, a gente tem que focar pela segurança, né, pela redução das mortes no trânsito, a nossa preocupação era também os ciclistas. Nós tínhamos um problema aqui na nossa malha cicloviária, que tínhamos que solucionar, né? Tínhamos uma ciclovia na Praia do Gonzaguinha, que era uma ciclovia sem fim, que quando chegava à região dos prédios, ela terminava, e a outra era dali a 300 metros, que levou-se aproximadamente 12 anos para se terminar essa ciclovia e ligá-la de uma praia a outra. E nessa gestão conseguimos finalizar esse trecho de ciclovia, que levou 12 anos para ficar pronto. Temos uma via muito importante que praticamente corta a cidade inteira, que a gente chama popularmente de linha amarela. Interligamos a ciclovia da linha amarela também com a ciclovia da Antônio Emerick, que ela, não só a interligação, mas toda a readequação dessa ciclovia da Antônio Emerick, que tinha muitos problemas de desvio de obstáculos, troncos de árvores que já tinham até sido caídas, enfim, obstáculos diversos de mobiliário urbano, de rebaixamento de guias inadequadas nos cruzamentos. Então, ela foi toda reestruturada. Foram 1.800 metros de reestruturação dessa ciclovia, e ela foi anexada a outra ciclovia da linha amarela, que passam milhares de
todos os dias. Lembrando que, obviamente, a CEMOB não faz esse serviço de engenharia civil, né? Sozinha, obviamente, então é um trabalho conjunto da CEMOB com a CEDURB, na pessoa do Alex aí, que também tem sido um grande parceiro do trânsito, né? Porque antigamente era muito moroso e complicado você conseguir mudar um simples raio de uma esquina, um simples ângulo de convergência, e hoje a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, porque há essa integração da secretaria com todos os outros órgãos, né, da prefeitura. Isso foi um ganho também. Eu acho que todos os órgãos têm que buscar isso, buscar essas parcerias, né, para conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Continuando, em sinalização, então, era uma situação lamentável. Então, de lá para cá, nesses 3 anos e meio, nós trocamos e readequamos mais de 4.600 placas e postes de sinalização, além de cabeamento, grupos focais, etc. Além de padronização, né? Nós tínhamos um grande problema de sinalização não padronizada, inclusive em desacordo com a legislação, em desacordo com as normas, etc. Então, esse também foi um grande trabalho que a gente teve. Aliado a isso, o nosso secretário buscou convênio com o Detran, do Estado de São Paulo, e conseguimos aportar cerca de 5 milhões de reais do projeto Respeito à Vida, do Detran, onde nós aplicamos, inclusive, em ciclovias, até nessa conclusão desse trecho que faltava para ligar uma praia a outra, com sinalização de solo, com reforço de sinalização em áreas escolares, com gradis, etc. Aliás, até queria aproveitar para parabenizar o Detran do Estado de São Paulo, porque vem fazendo um grande trabalho aí de educação e conscientização, e inclusive com aporte financeiro aos municípios para projetos que tendem a reduzir as mortes no trânsito e a conscientização. No transporte público, com novo gerenciamento e concessão, conseguimos 52 veículos com ar-condicionado e todos acessíveis. Tínhamos um grande problema também com pátio, muitas vezes em sinistros, o policiamento era obrigado a liberar o veículo porque não tínhamos espaço em pátio. A nossa fiscalização de estacionamento com remoção, por exemplo, era praticamente nula, porque não tínhamos espaço em pátio, não tínhamos guincho disponível. Então, era um mega problema. Veículos abandonados, então, e ainda é terrível. Então, não tinha como dar solução para esse monte de veículo abandonado por conta de falta de espaço. Além das ocorrências do dia a dia, que as autoridades eram obrigadas a liberar os veículos, mesmo irregulares, porque não tinha lugar no pátio. Conseguimos também resolver essa questão com uma nova parceria, uma terceirização, na verdade, de um pátio de 10 mil metros quadrados. Então, resolvemos essa situação, além de terceirização também de guinchos. Agora temos guinchos disponíveis quantos precisar. Tínhamos, há anos, desativado o sistema rotativo de estacionamento, né, que a gente popularmente conhece de Zona Azul. Estava já há anos desativado, o que vinha prejudicando o comércio local, por exemplo, porque não só proprietários de imóveis, os próprios comerciantes, funcionários dos comércios, pela falta do estacionamento rotativo pago,
estacionava lá e ficava o dia todo. Então, o munícipe que iria no centro fazer suas compras não tinha onde estacionar. Então, isso gerou uma diminuição da circulação e do crescimento do comércio local. Então, essa era uma discussão já antiga, porque há muito tempo não funcionava, e nós conseguimos também botar para funcionar, o que gerou 1.982 vagas no estacionamento rotativo. Além disso, eu queria citar abrigos de pontos de ônibus. Há alguns anos, nós tivemos acidentes, na verdade, sinistros, envolvendo os pontos de ônibus do município, as coberturas, né, os abrigos. Ônibus, ao estacionar, ao entrar ou sair do ponto, colidiam com seu balanço dianteiro ou traseiro com a cobertura do ponto. Então, esse ponto tinha um defeito gravíssimo de engenharia e de instalação. Então, ao ônibus colidir com esse ponto, o ponto simplesmente desabava sobre as pessoas. E ele era muito pesado. Ele tinha o seu teto, a sua cobertura de concreto, apoiado em 2 colunas finas, que, ao ocorrer o abarroamento, essas colunas quebravam e a cobertura caía sobre as pessoas. Então, infelizmente, nós tivemos algumas mortes por conta desses acidentes. Foram alguns, não me lembro agora o total, mas com certeza foi aí mais de 6, 7 ocorrências e seguidas. Então, foi uma das coisas que essa gestão, o prefeito, o secretário, praticamente ordenaram no seu primeiro dia de trabalho, retirada de todos os restantes desses abrigos que ainda tinham na cidade, porque era gravíssimo. E então, nessa gestão, conseguiu implantar 187 novos abrigos, além de 125 totens nos pontos de ônibus. Além disso, fizemos parceria com o Waze, né, no programa Waze for Cities, no qual a CEMOB consegue diariamente inserir no aplicativo dados referente às condições de trânsito, de vias interditadas, obras, eventos, etc. Conseguimos inserir diariamente essas interferências no viário da cidade, o que ajuda muito, principalmente motoristas de aplicativos e turistas na região. Além disso, outra coisa que não só travava, mas causava muita confusão na cidade, era diversas leis que foram criadas pela Câmara Municipal, né? E aqui está cheio de megas profissionais aqui, sabe que trânsito não se legisla em Câmara Municipal, né? Então, está para sair agora que a gente chama de revogaço, né, que são 216 leis que foram aprovadas aí no passado e vão ser revogadas. Se tiver próximo de acabar, só dar uma vista que eu dou uma acelerada aqui, tá bom? Bom, além disso, nos últimos anos aumentamos o nosso efetivo de agentes de trânsito em 35 novos agentes. Fizemos investimentos também em aperfeiçoamento, tá? Com profissionais da área, inclusive tivemos um recentemente com o mestre Júlio Vermodesto, que muitos aqui devem conhecer. Adquirimos rádios integrados com os órgãos de segurança e salvamento, tá? Isso aliado ao nosso CCO, que também não tínhamos
foi implantado nesta gestão, um CCO, que ali rapidamente a gente consegue se comunicar com os órgãos de segurança e com o SAMU. Todos esses integrantes estão lá presentes no CCO, o que tem agilizado demais os nossos atendimentos, principalmente para socorro e salvamento. Além de termos padronizado a secretaria com uniformes e viaturas no padrão nacional, o que também melhorou muito a nossa visibilidade enquanto profissional do trânsito, porque por se tratar de uma região litorânea, então você tem muitos visitantes que muitas vezes não sabiam que eram agentes de trânsito. Agora, com a padronização nacional, ficou muito melhor essa percepção. Além disso tudo, como eu disse, por a gente estar numa cidade litorânea, a gente está todo o tempo inserido em eventos em região de praia, que são corridas, triatlons, biatlons, eventos na orla, Réveillon, que é um dos maiores. Bom, tinha outras coisas, mas eu não quero me alongar muito, porque são dados, né? Acaba sendo meio chato para quem está ouvindo. Everton, é muito importante os seus dados, as suas informações, sim, né? Em virtude, porque é uma realidade nossa, brasileira, no qual a gente passa, né? E precisa ser respeitado. Os municípios precisam ter um trabalho aí atenuante nesse sentido, né? Mas é que, infelizmente, nosso tempo está bem corrido, aí já era para termos finalizado. Que eu anotei bastante coisa aqui, então, mas, enfim. Eu queria, só para encerrar, parabenizar os colegas aí, foi foi mega gratificante ouvir todos vocês, e eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver você, Valéria, e o doutor Elísio na colocação de vocês sobre educação, que é exatamente o que eu penso. Tudo que vocês falaram eu compartilho 100%. 100%. Então, é muito bom quando a gente que trabalha no trânsito e tenta se especializar no trânsito, que a gente vê que a gente está no caminho certo, porque a gente vê que pessoas especialistas como vocês compartilham dos mesmos propósitos e acabam tendo as mesmas ideias que a gente tem, então isso é muito gratificante. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo. Assim como o colega de Fortaleza, os dois colegas de Fortaleza, eu achei genial a coleta de dados deles. Eu ia até citar aqui o InfoSiga de São Paulo, mas o tema deles estão à frente. Tá? Genial, uma coleta de dados excepcional. Né? O InfoSiga ainda não chegou nesse nível, né? Os dados do estado de São Paulo. Mas os conceitos de traffic calming aí que o Saulo apresentou é genial. Eu sou um apreciador ferrenho dos conceitos de traffic calming. Como ele falou, é difícil a gente conseguir implantar, né? Porque é difícil a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas de que é mais importante a vida do que a fluidez, né? Sendo mas que o nosso mas quando a gente vê, né, o relato de cada um, a gente vê a possibilidade de estar mais perto, né? Se alguém fez, também a gente consegue fazer assim, né? Então a gente tem que colar ali e ver qual foi o caminho trilhado para nos ajudar, né? Então, por isso que nós criamos essa situação, né? Tiago foi muito feliz nesse encontro, concordo com você. Eu quero te agradecer muito, viu, querido?
Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Foi maravilhoso ouvir cada um de vocês. Meu papel aqui, como eu falei, foi representar o secretário, né? E tal, mas para mim, foi uma grata surpresa poder ouvir essas experiências maravilhosas de vocês, e o que é legal é que é pelo Brasil afora, né? Sim. A gente muitas vezes tem um conceito e definições locais, ou até estado e tal, e aí muitas vezes não dá para a gente saber o que acontece pelo resto do Brasil, e achei maravilhoso aí o que Fortaleza tem feito, por exemplo. Genial. Muito obrigado a todos. Obrigada, viu, Everton? Manda um abraço para o seu secretário, por favor, tá? Obrigada, querido, pela presença. Bom, para finalizar agora, né, a apresentação do quarto palestrante, nada mais, nada menos que Tiago Paltrinieri, o idealizador desse projeto, dessa segunda conferência. O Tiago é gestor de qualidade, especializado em gestão estratégica para órgãos de trânsito, também é agente de trânsito por 11 anos, desculpa. Vamos chegar lá. Já está perto, já. Então, bem-vindo, meu querido, a palavra é toda sua. Obrigado, Valéria, obrigado mais uma vez a todos que estão aí nos abrilhantando, não só com as apresentações, mas estão acompanhando a gente. Vamos falar aqui um pouco sobre utilização de ferramentas da qualidade e a inteligência de negócios para a mitigação de sinistros graves e fatais. Vai de encontro praticamente com o que o Saulo e o Caio estavam falando, porém, muitas vezes o pessoal acha que é algo impensável, algo fora da realidade. A gente vai ver aqui que não é tão fora da realidade assim, correto? Fazer aí mais uma vez uma breve apresentação, apesar da Valéria já ter feito essa apresentação, eu só vou falar um pouco sobre os meus novos desafios assumidos em 2024. Em 2024 eu assumi o desafio de compartilhar conteúdos pela internet e comecei aí logo pelos primeiros meses de 2024 a fazer esse tipo de conteúdo na internet. Tive a grata satisfação de ter aí o convite da nossa CEO da Rádio Intrânsito, Valéria Penati, para assumir a diretoria de planejamento e estratégia da Rádio Intrânsito. Fui, lógico, com uma quantidade enorme de pessoas ao meu lado, criador e idealizador da conferência Trânsito Inteligente. Hoje eu sou o coordenador geral dessa conferência. E, por último, assumi ainda a responsabilidade de ser palestrante e instrutor para agente de trânsito, que também foi uma grata surpresa para mim. Bom, falando propriamente sobre inteligências de negócio e ferramentas da qualidade. Vamos, então, desmistificar o que é. O inteligência de negócio é conhecida também como Business Intelligence, é um conjunto de estratégias, processos e aplicações, dados e tecnologias e arquiteturas técnicas que são utilizadas para coletar, analisar, integrar e apresentar informações empresariais. O principal objetivo do BI é ajudar as empresas a tomar decisões informadas e estratégicas. E também falar um pouco de qualidade, ferramentas da qualidade, que são técnicas e métodos utilizados para identificar, analisar e monitorar e resolver problemas em processos organizacionais, visando a melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços. Essas ferramentas ajudam na tomada de decisão baseadas em dados e são fundamentais para a gestão da qualidade. Então, é só para a gente mais entender quais são os conceitos de inteligência de negócio e ferramentas da qualidade e o porquê que eu acho interessante, talvez até necessário, que tenha, assim, isso nos órgãos de trânsito. Bom, primeiro, vamos falar mais ou menos aí o que é inteligência de negócios de uma forma mais detalhada. É a evolução da gestão por fatos e dados, de uma forma muito mais didática e mais fácil de ser vista esses dados. Pode ser considerada a versão 2.0 da estatística, uma evolução da estatística, baseia-se em coleta de dados para criação de relatórios e dashboards, para criar previsões e planejamentos e subsidiar a tomada de decisão. Isso é a nossa inteligência de negócios. Bom, por que ter, então? Justamente, complementando o que já foi dito até aqui, nós temos
a melhor tomada de decisão. Ela é baseada em dados e informações, não simplesmente mera achismo, né, que costumam citar por aí. Nós temos uma melhoria da eficiência operacional, porque nós vamos atacar o problema onde é que é o problema maior, então a gente define onde é esses problemas. Nós temos o monitoramento de desempenho, que é aquilo que o Saulo e o Caio falaram, então a gente tem um ciclo PDCA, digamos assim, dentro dos órgãos de trânsito. Nós conseguimos identificar oportunidades de mercado no sentido de comparação com outros órgãos e com outras entidades de trânsito, a análise de concorrência, justamente nesse caso não é tão específico para os órgãos de trânsito, mas uma empresa na iniciativa privada, a gente tem essa possibilidade de análise de concorrência, a previsão e o planejamento baseado em fatos e dados e não somente no achismo, personalização de serviço, e aí a gente pode encarar aqui a gestão de um órgão de trânsito como prestação de serviços, e aí nós temos diversos serviços, não só o atendimento às ocorrências, mas toda uma quantidade de serviços que a gente pode prestar à nossa população, e a redução de risco no sentido de erros, falhas que possam haver nos processos. Como que a gente faz, então, para implementar um sistema de inteligência de negócios dentro dos órgãos de trânsito? Então, primeiro a gente tem que ter coleta e análise de dados. E aí, de novo, conectando ali a apresentação do Saulo, a apresentação do Caio, a gente precisa fazer essa coleta. Sem dados, não temos o que fazer. Então, a gente identifica os pontos que devem ser trabalhados através dos dados. Então, a gente precisa ter. Também precisamos ter um monitoramento em tempo real. Os sistemas de monitoramento, as alertas e notificações, inclusive que o Everton citou sobre o Waze, é uma possibilidade de monitoramento em tempo real para você melhorar o tempo de resposta, e isso pode estar em inteligência de negócio. E o desenvolvimento de modelos preditivos, que analisa a quantidade de dados que você tem e determina que isso, a longo prazo, no futuro, seja o comportamento que vai ser dali para frente, ele vai ser o mesmo histórico. Então, a gente consegue ter modelos preditivos de análise desses dados. Então, por isso, é mais um motivo para que a gente tenha essa importância e por que a gente consegue fazer as previsões e o planejamento futuro. Nós também temos que ter treinamento e capacitação. Então, a gente vai oferecer, dentro dessa parte de inteligência de negócio, treinamento, por exemplo, para a educação dos motoristas, que aí a gente consegue analisar depois com esses dados se nós temos resultados positivos com relação a essas educações, esses treinamentos e essa capacitação. E não só do externo, como motoristas, mas também internos de equipes, e a gente fazendo essa capacitação, nós temos um time muito mais técnico, cada vez mais essa evolução ela se dá muitas vezes aí por treinamentos. A colaboração e a comunicação, que aí a gente tem muita de parte de rede social, que aí a gente vê o quanto que alguns órgãos de trânsito já têm evoluído nesse quesito, e a tomada de decisão baseadas em dados, ou seja, conectando mais uma vez, não dá para se tomar decisão se eu não tiver essa coleta de dados para que eu possa utilizar esses dados para criar os modelos preditivos e tomar as ações necessárias que precisam ser tomadas. Pois bem, utilização dessas ferramentas muitas vezes parece algo impossível de acontecer, e a gente percebe que não, na verdade não. É claro que a gente tem hoje a Microsoft Power BI, que é a maior ferramenta de Business Intelligence do mundo, que é uma ferramenta paga, mas ela não é a única. A gente tem versões gratuitas, por exemplo, o Google Looker Studio, ele tem assim a mesma capacidade, talvez, com relação principalmente à conexão de dados via aplicações e ferramentas do próprio Google, e nós temos aqui o ClickView, que também é uma ferramenta gratuita. Inclusive, eu vou deixar um parênteses aqui, a cidade de São Paulo utiliza essa ferramenta para fazer a sua inteligência de negócio, tá certo? Então, é algo que é possível fazer, é algo que é, de fato, possível ser realizado, implantação desse sistema de inteligência de negócio dentro dos órgãos de trânsito, e muitas vezes ele não precisa ser pago, ele pode ser gratuito. Pois bem,
Falando um pouco sobre ferramentas da qualidade, nós vamos falar aqui um pouco sobre as principais ferramentas da qualidade. As principais ferramentas da qualidade são essas aqui, a diagrama de Ishikawa, que é o espinha de peixe, fluxograma, histograma, diagrama de Pareto, gráfico de controle e diagrama de dispersão. Eu deixei 2 aqui marcados, que é o fluxograma e o diagrama de Pareto, que é esse que, de repente, dá para usar assim, de forma muito rápida e fácil para os órgãos de trânsito. Quais são os motivos que nós temos para a implementação de ferramentas da qualidade? Então, a gente identifica o problema na sua origem, e conseguimos analisar toda essa questão de processos, e dentro desses processos, criando procedimentos operacionais, nós conseguimos mitigar essas falhas. Nós temos o processo de melhoria contínua, que aí é o grande ciclo PDCA também, envolvido aqui na parte de qualidade, a tomada de decisão baseadas em dados, porque desses procedimentos nós vamos segui-lo até conseguir mensurar isso e depois termos ação de correção. O aumento da eficiência, porque nós vamos fazer o trabalho corretamente, de forma certa e de forma objetiva. Satisfação do nosso cliente, que no nosso caso é o usuário da via pública, é o usuário do sistema de trânsito. Redução de custo, porque eu aplico os meus recursos de forma inteligente e ataco onde realmente há o problema. Conformidade com normas e padrões, e aí nós vamos falar aqui do mais conhecido, que é ISO 9001, e a facilidade de comunicação, porque nós temos ali essa documentação para que todos tenham acesso e que consigam, de fato, realizar o procedimento da forma correta. Algumas dessas ferramentas para redução de sinistros graves e fatais. Aí a gente já entra praticamente no nosso tópico, né? Nós temos aqui nossos gráficos básicos, gráficos de tendência, e aí a gente vai falar um pouco sobre cada gráfico. A unidade padrão de severidade, que ele pode ser transformado em um gráfico e analisar a severidade das vias, igual o pessoal de Fortaleza já está realizando, e inclusive apresentou para nós. O diagrama de Pareto, que vai fazer a gente focar no lugar certo ou no lugar que tenha mais problemas com a maior quantidade, e os fluxogramas, propriamente dito, para que a gente fixe esses programas, esses projetos, esses procedimentos de uma forma fácil de leitura e de adaptação para os demais. Bom, por que utilizar gráficos básicos? Nós temos diversas possibilidades com os gráficos básicos, são esses gráficos que todo mundo conhece, que faz gerado no Excel. Mas a gente pode identificar os problemas, fazer análise desses dados de forma gráfica, que fica muito mais fácil a visualização. A tomada de decisão, como eu já disse, baseada em dados, ela fica muito mais prática, mais rápida. Existe uma comunicação clara e objetiva sobre aonde estão os problemas. Existe também a possibilidade de monitoramento contínuo. Existe também a possibilidade da gente fazer uma motivação e um engajamento das equipes no foco prioritário e o suporte à melhoria contínua, que é o nosso ciclo PDCA, que eu venho falando aqui já algumas vezes. Então, é por isso que é importante a gente ter esses gráficos básicos. E aí, falando um pouco mais sobre gráfico de tendência, a tendência é a previsibilidade dos dados. Então, a gente utiliza o gráfico de tendência para identificar onde que a gente vai chegar se nós continuarmos dessa forma. Seja bom ou ruim esse resultado, nós temos a previsibilidade para conseguirmos atacar o problema ou mensurar se temos problema, se esse problema está sendo resolvido. E isso cabe dentro de órgãos de trânsito de uma forma excelente, principalmente na parte de redução de sinistros. Nós temos a unidade padrão de severidade, que avalia o sinistro de acordo com a seu envolvimento ali de vítimas ou não. Então, esse gráfico ele faz com que a gente tenha os locais com maior incidência de sinistros severos, e aí a gente fazendo esse cálculo aqui, essa fórmula matemática de unidade padrão de severidade, com vítima, sem vítima vezes 1, com vítima vezes 4, com pedestre vezes 6 e com óbito vezes 13, nós sabemos o local exato onde está a severidade da via. Então, a gente pega esse próximo gráfico aqui, essa próxima ferramenta da qualidade, que é o diagrama de Pareto, aplicando em cima da unidade padrão de severidade, nós vamos atacar o problema de uma forma muito mais objetiva, muito mais incisiva.
E, por último, nós temos aqui o fluxograma, que é uma das ferramentas de processo, é uma ferramenta processual para fixar esses programas, esses procedimentos, esses processos, de acordo com aquele que funcionou de fato, e há a possibilidade depois de resolver alguns problemas. E ele é muito fácil de conversar com quem está fazendo a leitura. Então, ele é muito tranquilo com relação a essa possibilidade de análise do processo em si, tá certo? Bom, eu fiz o máximo aqui, Valéria, eu já vou te chamar aqui de volta. Eu fiz o máximo para apresentar o correndo aqui, porque a gente já estourou o tempo, né? Então, para encurtar. Tá? Mas é isso. Obrigada, Saulo, também está agradecendo aí. Nós temos um momento aí de perguntas, eu não sei se eles puderam aguardar aí, né? O Saulo está saindo, né? Isso. Tá. E nós fizemos aqui, deixa eu só verificar se tivemos mais alguma pergunta. Nós só temos 2 perguntas para o pessoal da AMC, então se de repente o Caio puder falar responder um pouco, eu vou trazer aqui a pergunta que a Valéria Penati, eu mesma, fez aqui para o Caio, é a seguinte: a ferramenta é pronta ou foram ajustadas para a realidade de vocês? Ótima pergunta, Valéria. Na verdade, essa ferramenta ela foi baseada num sistema do Banco Mundial chamado Sistema Driver, que funciona já em outros países, em outras cidades do mundo, né? Sendo que o sistema ele era muito limitado para Fortaleza, porque ele é um sistema que só aceitava uma fonte de informação. Então, a gente teve que contratar uma consultoria para poder customizar o código do Driver. Então, a gente pegou um sistema já pré-existente, o visual é bem parecido, mas a gente customizou, implementou formas de importação de dados, a questão da identificação de inconsistências e duplicidade também foi implementada para a realidade local de Fortaleza, como também os filtros e mapas, a gente também implementou pela demanda que a gente recebia muito do órgão de trânsito. Então, eu trabalhei diretamente no sistema antigo, então eu tinha que elaborar muitos dos gráficos que me eram demandados. E eu falei, pronto, agora eu vou deixar já pré-definido, o usuário só tem agora de escolher o período e o tipo, e ele gera o gráfico já, sem precisar esperar o tempo de eu fazer a consulta e produzir um mapa ou o gráfico e enviar para ele. Então, é uma ferramenta que é meio termo, ela já existia um código para ela, mas ela foi customizada para a realidade local. Tá, deixa eu só aproveitar aí já também, quando vocês falaram que vocês integram outros sistemas aí da saúde, né, para depois ver se não está comparativo, e eu tive muitos problemas nesse sentido, eu não sei, alguns municípios podem encontrar também essa dificuldade, porque às vezes o banco de dados seriam de outros órgãos, e a análise de um agente de trânsito diante da situação é diferente, porque nós somos um foco de ver a via, se tem um poste, se tem uma sinalização. E, às vezes, os outros órgãos não estão voltados para isso, inclusive a classificação caía, como eu peguei, na época, buscar na fonte, no papel, anotar, passar no Excel, então, ali eu via a classificação, muitos, de atropelamento, um carro quando ele colidia com uma moto ou com uma bicicleta. Ele atropelou um ciclista. Então, se eu não analisasse, seria ou outra pessoa que estivesse fazendo isso, talvez passasse como um número de atropelamentos muito superior do que a realidade. Uhum. É um bom ponto, essa questão da integração de fontes. É um desafio de muitas cidades que eu conheço, é bem desafiador. Tem 2 questões aqui. A primeira é que tem um esforço, de fato, de a gente tentar um convênio com essas fontes da saúde, principalmente o SAMU, para quem municípios que não integram nada, eu acho que o SAMU é um bom ponto de partida,
Porque o SAMU ele coleta muita informação que o órgão de trânsito não consegue chegar ou não alcança, mas tem suas limitações, né? Isso é fato. Como essa que você comentou, eles não têm capacidade, às vezes, de analisar com detalhes uma ocorrência. Então, o que a gente faz, né? O sistema hoje, ele entende, ele tem uma inteligência implementada, que quando um dado ele foi atendido pelo órgão de trânsito e também pelo SAMU, ele vai priorizar as informações de trânsito do órgão de trânsito, que é mais fiel, né? A questão do tipo de colisão, da classificação dos veículos. O que ele vai priorizar do órgão de saúde é a questão da severidade da vítima. Porque mesmo que o agente de trânsito ele tenha tido um treinamento, mas muitas vezes, quando o cidadão chega é atendido, a olho nu não tem nenhuma hemorragia, ela é interna, que só quem consegue identificar é o enfermeiro, é um médico, e aí sim ele tem mais capacidade de dar detalhes sobre o tipo da lesão. Então, quando esses dois, quando é identificada a duplicidade, o sistema ele vai priorizar algumas variáveis de uma determinada fonte em detrimento de outras. O órgão de trânsito vai priorizar dados das vias, dos veículos, e se for de órgão da saúde, vai priorizar os dados da lesão da vítima. E ele vai montando o quebra-cabeça do sinistro para ser o retrato mais real possível. É isso que o sistema hoje está fazendo. Muito bom, muito bom. Tiago, tem mais alguma coisa aí? Tem, apareceu uma aqui agora, Valéria, que, na verdade, podemos até ficar aqui, porque é para mim. A pergunta do Tiago, do meu xará, qual é a lógica utilizada para definir os pesos do indicador de unidades padrão de severidade? Bom, a lógica por trás disso é fazer uma análise das vias ou dos sinistros de acordo com o seu tipo de envolvimento com vítimas. Então, quando a gente atribui peso maior para essas vítimas, nesse cálculo nós vamos ter uma análise diferente somente das quantidades de sinistros. Então, você observa a seguinte situação. Se eu tenho 13 sinistros sem vítima, ele vai ter um peso diferente de um sinistro com óbito. Porque, apesar da mesma pontuação, eu tenho apenas um sinistro que atingiu já os 13 pontos. Então, é uma metodologia de análise de severidade da via para que a gente possa atacar o problema aonde realmente é o problema. E isso vai muito de encontro com a visão zero, que os sinistros vão acontecer. O que a gente precisa resolver são os graves e fatais. Por isso, essa diferenciação entre os sinistros. Perfeito. Vamos finalizando, então? Vamos finalizando, então. Caio, parabéns, que maravilha, que bênção, sabe? Vocês estão, assim, puxando a carriola aí do sucesso das vidas. Isso é Obrigado, muito... Valéria. Agradeço o convite de compartilhar a nossa experiência. Espero que sirva de exemplo para muitos municípios. E a gente está sempre à disposição. Se quiser depois compartilhar meu e-mail, para quem estiver interessado, pode. A gente continua o assunto aí, que tem muita coisa. É extenso. Obrigado, Caio. Obrigado, grande abraço. E chegamos ao final, né, dona Valéria, de mais um evento. Exatamente. Foi muito bom estar todo com vocês aí. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada. E, Tiago, você é o grande iniciador aí desse projeto maravilhoso, que dê continuidade, mais assuntos aí pertinentes, porque a gente hoje deu uma pincelada, né, da vontade de estender mais, mas a gente já extrapolou o tempo aí, né? Mas foi muito bom, muito bom. O primeiro painel, o segundo painel foi demais. Obrigada pela oportunidade. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos sinceros a todos que se inscreveram, a todos que participaram, a todos os palestrantes que trouxeram tanto conhecimento, tanta técnica para a gente. Agradecer especialmente você, Valéria, e a Jaque por ter apresentado com as apresentações de vocês. Agradecer à Rádio em Trânsito por ter acreditado no projeto e ter subsidiado essa possibilidade, e eu só tenho agradecimentos aí, eu vou ficar até amanhã falando agradecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, então,
Obrigada a todos os palestrantes, todos os participantes aí. O Tiago já explicou a notificação, tá? Serão encaminhados num prazo de 90 dias, é isso? Não, até 7 dias. Até 7 dias já está disponibilizado o certificado de todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço aí. Obrigada, Tiago. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.